Se você vai utilizar o Photoshop para fazer o corte de imagem de uma forma para ganhar tempo, existem duas formas para você cortar, fazer o recorte da imagem para a loja virtual. Bom, primeiro, vamos abrir no Photoshop. Então, na versão CC, basicamente todas as versões são semelhantes. Então, o que acontece? Quando você tem essa imagem, você tem uma imagem, ela crua, ela aberta, direto do arquivo. Então, vamos trabalhar primeiro com ela na resolução Full. Eu não diminuo o tamanho da imagem. Normalmente, uma loja virtual, ela usa o tamanho de 1000 por 1000, que é o tamanho de uma foto, normalmente, que os sites começam a processar as imagens dentro do sistema do site. Bom, então vamos trabalhar com ela full, com esse tamanho aberto, que é o tamanho original dela, né, que é de 3.648, que é o tamanho normalmente que você faz a captação fotográfica direto da câmera. Bom, a gente tem duas formas para trabalhar o recorte. Tem um recorte magnético, que é para nível de produção, que é muito rápido, porém tem vários defeitos que você precisa ir sanando. Eu selecionei essa foto porque eu tenho duas cores, uma cor mais forte, que é o preto, e o verde, que ele fica um pouco mais claro, que ele atrapalha um pouco no segundo processo de corte. O primeiro processo de corte é com essa ferramenta aqui, que é a Pentool, que é uma ferramenta mais precisa para fazer a edição e o corte, acompanhar toda a volta do calçado, o objeto que você estiver cortando. O processo, você não precisa dar muito zoom para poder fazer o corte. Então, se você tiver uma visão intermediária, que o usuário vai estar vendo, se for impresso, é outra situação. Mas nesse caso, como é virtual, então você está no nível de produção, então vamos trabalhar num zoom da imagem mais específico que o usuário vai estar assistindo essa imagem. Bom, para a seleção eu vou trabalhar com o processo Bezier. Ele consiste em fazer 2 pontos e depois a curva. Então, depois que você pega uma certa prática, você vai conseguir fazer essa seleção de forma mais dinâmica, então de forma mais rápida, sequencial. Você vai saber qual é a forma, como que você teria que clicar e selecionar o command direto no seu teclado e conseguir dar essa sequência de edição. Bom, como que funciona? Você primeiro faz o primeiro ponto, depois o segundo ponto, que vai dar a diretriz para poder chamar essa curva. Então eu consigo trabalhar com várias formas de nó. Esse nó aqui, ó, ele é um nó simétrico. Então eu consigo trabalhar com as duas curvas. Então ele vai ter uma curva simétrica de acordo com essas hastes. Então eu tenho duas hastes aqui nessa seleção Bezier. Bom, quando eu estiver selecionando e eu estiver puxando essas hastes dessa forma, é uma forma de edição que eu vou dar continuidade para uma outra curva, que é nesse caso aqui. Bom, a hora que eu chegar numa curva mais seca ou num detalhe mais específico, então eu vou trabalhar com essa curva específica. Para eu fazer isso, eu teria que fazer uma seleção e um ponto. Por exemplo, eu faço primeiro essa seleção, eu vou chegar até uma etapa. Vamos supor que aqui nesse meio eu vou fazer uma curva mais seca. Então eu posso trabalhar apertando o Command no teclado, ou Alt se for o Windows. Aí você aperta o Command se for Mac. Então você vai conseguir editar somente essa curva desse nó. Então você não vai trabalhar mais da forma simétrica. Então eu consigo trabalhar, fazer a próxima curva com a minha curva específica. Por exemplo, aqui eu estou continuando, estou fazendo a curva direta. Em alguns casos aqui eu posso retornar. Para retornar eu só teclo A no teclado, que vai selecionar essa ferramenta, essa seta de ponta branca, onde eu consigo fazer uma seleção do nó e alterar as hastes do meu nó. Então eu consigo editar essas hastes dessa forma.
Tá vendo que aqui eu tinha passado, então eu posso alterar e voltar ela da forma que eu preciso fazer. Essa forma de recorte, a recorte com a ferramenta Pen Tool, o processo dela é um pouco mais lenta, porém com mais detalhes. Então isso vai depender da sua exposição, do calçado, a exposição de que você vai fazer. Bom, depois que você completou todo o recorte com essa ferramenta aqui, você vai fazer a seleção e vai ficar com o calçado puro. Depois eu vou falar como fazer a sombra. Bom, eu vou falar outra forma de recorte. Eu vou terminar esse recorte aqui e vou falar sobre outra forma de recorte. Agora que eu terminei de passar aqui em volta de todo o calçado, eu vou fazer uma seleção somente do path que eu criei, que trabalhando com essa forma aqui, com essa ferramenta, ela cria uma path. Essa path você consegue fazer uma seleção em volta do seu objeto que você estiver fazendo recorte. Você dá um Ctrl+C, Ctrl+V e apaga a layer que você tiver, a layer original. Bom, eu tenho essas áreas aqui internas. Você pode fazer a seleção mágica em algumas situações. Mesmo que você utilizou a outra ferramenta, você pode usar essa ferramenta sem problema algum. E você pode consertar com essa outra ferramenta, que é a ferramenta de laço. Para poder fazer esse recorte com a ferramenta de laço, a gente tem um outro processo também que eu vou explicar agora. Por exemplo, agora eu fiz o recorte, eu vou salvar esse calçado aqui direto como foto Pen Tool. Eu salvei essa imagem. Agora eu vou abrir a imagem novamente. Eu tenho ela recortada aqui que eu acabei de recortar em PSD. Eu vou abrir essa imagem novamente e vou mostrar como fazer o recorte de produção, que é aquele recorte mais rápido. Esse recorte mais rápido, ele vai... O que acontece? Em algumas situações, alguns calçados, você consegue ganhar tempo. Outros calçados você não consegue ganhar tempo. Por exemplo, esse aqui é intermediário. Então você não consegue... Na verdade, você vai levar o mesmo tempo para fazer o recorte com a Pen Tool ou com essa ferramenta de laço. Então, como que ficaria? A ferramenta de laço é essa ferramenta magnética. Deixa o zoom próprio para leitura também visual na tela, que seria mais ou menos esse tamanho. E vamos trabalhar com essa ferramenta de laço. Então, essa ferramenta de laço magnética, ela dá muito erro. Então, de acordo com a colorização da sua imagem. Por exemplo, eu tenho preto e tenho branco. Ele vai usar um parâmetro em questão da cor externa com a cor interna e vai traçar a path que você normalmente cria a olho nu, ao freehand, que é daquela forma que você está trabalhando. Bom, para você fazer essa seleção, é só você marcar e correr com o mouse mais próximo possível de onde você quer fazer o recorte. Quando você chegar em área seca, você dá um clique, porque ele vai criar um nó. Área seca são cantos vivos. Bom, aqui você vai ver que ele vai acontecer um erro ali na ponta, então eu vou conseguir fazer essa seleção dessa forma. Então, aqui eu faço um recorte mais rápido. Os defeitos a gente vai conseguir resolver depois. Com o espaço do teclado no Photoshop, você consegue mover o layout para onde você não consegue alcançar no mouse. Então vou acompanhando, vou criando essa path com laço magnético. Aqui estou passando muito próximo do preto, então você dá um clique aqui, então continua desse lado aqui. Ali eu vou corrigir. Essa parte preta eu posso até avançar um pouco mais rápido, se eu quero ganhar ponto, se eu quero ganhar tempo. Então eu consigo fazer uma seleção mais direta. Onde tem defeito a gente consegue resolver. Bom, vamos supor que eu consegui terminar com vários defeitos. Provoquei alguns defeitos aqui também, para mostrar como que a gente corrige. A gente volta para essa ferramenta aqui, que é a de polígono. Ou a de laço, se você tiver um freehand ou um mouse com uma boa resolução para poder fazer esse freehand aqui. Bom, eu vou selecionar esse poligonal
que ele é mais prático também para fazer. Bom, com o Shift eu somo a seleção. Com o Command ou o Alt no Windows, eu faço a subtração da minha seleção. Então, basicamente eu tenho que trabalhar da mesma forma. Eu vou apertar o Shift, que eu posso fazer a seleção adicional. Aqui no caso eu estou fazendo uma seleção poligonal. Ele vai ficar praticamente sextavado aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar com um pouco de defeito. Se eu quiser trabalhar com a outra ferramenta, basicamente é da mesma forma. Só que é freehand. Então eu vou trabalhar de uma forma mais precisa, de acordo com o meu freehand. Ainda ficaram uns defeitos. Isso você vai conseguir consertar com o polígono, fazendo os cortes, adicionando e subtraindo, vai criando suas seleções. Aqui no caso, ó, deu um defeito, então eu posso vir com poligonal, com a seleção adicionando. Aqui ó, ele deu um defeito no finalzinho, então o que eu vou fazer? Eu vou lá com a seleção poligonal e vou selecionar, adicionando a seleção que ele não fez. Mas observa que ele acompanha perfeitamente ó, um recorte na forma de laço magnético. Aqui eu estou num zoom um pouco maior para te mostrar os defeitos, mas você pode trabalhar com um zoom menor. Então depois que você fez toda essa seleção, que é uma seleção mais rápida, você consegue dar o Ctrl+C, Ctrl+V e trabalhar com a sua imagem, porque você está trabalhando direto com a seleção. Agora a gente vai aplicar a sombra nesse calçado. Essa sombra você tem várias formas de fazer. Tem a sombra opaca e a sombra brilhante. Na verdade não é a sombra, seria a superfície. Bom, a princípio eu vou continuar trabalhando com o tamanho full dessa imagem. Então eu vou só trabalhar com o canvas aqui mais quadrado para ficar mais próximo do que eu for expor, que eu for colocar na loja virtual. Bom, para eu conseguir fazer uma sombra mais realista, vamos colocar um fundo branco. Esse fundo branco para poder orientar com a demarcação. Vou trabalhar com a layer aqui, que esse daqui é o meu fundo branco. E vou colocar aqui ele para baixo do meu calçado. Bom, basicamente para você trabalhar com a sombra, eu vou até aproveitar esse ângulo aqui do calçado, desse tênis, para a gente trabalhar tanto no tênis quanto no calçado de salto. Então eu vou deixar como se aqui estivesse mais longe da superfície e aqui mais próximo da superfície. Então o que vai acontecer? Eu tenho dois reflexos também e dois tipos de sombra. A primeira sombra a gente vai fazer da forma com a Path Tool, com a Pen Tool. Então eu vou traçar onde o calçado ele ficaria. Por exemplo, eu vou fazer uma seleção aqui com essa Path, dessa área aqui onde eu quero essa sombra. Eu vou selecionar essa área, vou criar uma nova layer. A hora que eu criei essa nova layer, eu vou pintar essa layer de preto. Essa layer inteira de preto. A hora que eu fiz essa seleção, eu tenho a minha demarcação de sombra. Depois nessa mesma layer, eu venho em Filter, em Blur, em Gaussian Blur, e aplico esse desfoque nessa sombra. Bom, a hora que eu apliquei, eu vou ter uma intensidade mais forte ou outra mais fraca. Quando o seu calçado estiver mais próximo da superfície, ele é mais escuro. Quando ele estiver mais distante, ele é mais claro. Então a gente vai trabalhar com o brush ou com a eraser, para poder deixar ele no tom que eu quero. Então eu vou aumentar o tamanho da borracha dessa ferramenta. Eu vou suavizar a intensidade. Quando você, no teclado de 1 a 0, ele vai trabalhar com a intensidade. Eu vou fazer uma seleção aqui, ó, direto no próprio calçado. Ó. Esse aqui é o 0.
esse aqui é o 8, esse aqui é o 5, esse aqui é o 2, esse aqui é o 1. Isso é a intensidade dos meus, da minha borracha. Bom, então eu vou trabalhar com a intensidade 1, que é a mais leve. Então para trabalhar, eu vou apagando onde está mais distante do chão e vou apagando um pouco aqui, ó. Olha o que aconteceu. Então eu dei uma apagada aqui nessa parte central, onde está mais distante do chão, e o calcanhar aqui, que é essa parte de trás, está um pouco mais próximo. Então você vai trabalhar com a intensidade até chegar no tom mais real possível, que seria mais ou menos isso daqui. A sombra você vai jogar para baixo, para ficar também mais próximo aqui. Então eu consigo trabalhar com a sombra dessa forma. Essa aqui é a primeira sombra. Vamos supor que eu quero fazer um reflexo do mesmo calçado, mas com um fundo semibrilho. Então eu vou fazer uma outra PF, onde eu faço uma seleção onde o calçado estiver mais próximo, que seria mais ou menos isso aqui. Vou criar um novo layer. Essa nova layer, eu vou fazer uma seleção de PF que eu acabei de fazer. Para fazer essa seleção de PF, eu crio a PF com a Pen Tool, venho aqui em PFs, aperto o Command, ou Ctrl, dou um clique nesse Work Path, que é o que você criou. Você vem nessa layer aqui e também pinta de preto. Só que, para você pintar de preto essa área aqui, você vai pintar somente essa área aqui, ó. Só a parte de cima. Ou seja, eu tenho uma peça aqui preta. Aí você aperta no teclado de 1 para o número 1 para colocar a opacidade dela mais leve. Então eu posso diminuir a opacidade dessa peça. Ele vai criar um efeito bacana aqui na superfície, como se a superfície fosse brilhante. Observa que aqui eu tenho, tá vendo esse risco aqui, ele vai criar esse efeito brilhante. Bom, para não ficar tão grande, então eu dou uma apagadinha aqui com a Eraser, com a borracha que eu selecionei, que ela tem essa intensidade, e dou uma apagadinha aqui para deixar mais ou menos no limite. Então, tá vendo? Ó? Eu tenho essa sombra, onde eu tenho duas sombras, uma que a gente está simulando a superfície, uma superfície brilhante, e com o calçado. Existe um outro reflexo que você pode aplicar também, que seria com o próprio calçado. Só que ele é para mais anúncio, para loja virtual não é muito utilizado. Bom, para fazer isso eu vou apagar esse brilho que eu acabei de criar aqui, que é essa layer, e vou criar um espelho do meu próprio calçado. E vou inverter ela dessa forma aqui, ó. Depois que eu fiz isso, eu vou posicionar a parte de baixo. Isso em alguns casos não fica legal, gente. Então você teria que fazer ele da forma que você achar mais pertinente aí no caso. Então eu vou fazer uma seleção aqui, somente dessa área aqui onde eu quero que faça o reflexo. Dou um clique com o botão direito, seleciono o Feather, coloco uma intensidade de 100, por exemplo. Dou um Ctrl C, Ctrl V, onde eu pego só essa parte aqui, ó. E vou apagar essa outra parte de baixo. A hora que eu criei essa parte de baixo aqui, eu posso trabalhar com a intensidade dela, tá vendo? Então eu coloco ela bem clarinha aqui de fundo. Então ele vai dar a intensidade aqui na opacidade, né? Eu estava com 100% aqui que estava muito forte, então eu levei ela quase zero. Coloquei ela 8, 10, uma intensidade bem fraca, para trabalhar um pouco mais realista esse reflexo. Então, ó, eu estou com um reflexo com o mesmo layout aqui do meu sapato, do meu tênis, que eu estou trabalhando aqui. Ó. Então, eu estou com essa imagem, vamos supor que eu tenho essa imagem tratada. Isso a nível de produção, você pode trabalhar só com essa sombra e replicar, usar a mesma sombra para outros calçados e só trabalhar a intensidade com a borracha, a intensidade da distância do salto e a parte central do salto e tudo mais. Nesse caso aqui, quando eu finalizei o meu layout, eu tenho essa dimensão quadrada, então eu vou selecionar Flatten Med e vou redimensionar ela para 1000 com 72 pixels.
de resolução. Então eu tenho a imagem aqui tratada, pronta. Normalmente as empresas também podem salvar sem o fundo, que é para facilitar outros editores que trabalham na mesma empresa. Por exemplo, esse fundo branco, tira o fundo branco e fecha o arquivo dessa forma aqui, ó. Vai dar um merge nessas layers aqui, ó, em layer, merge layers, que vai juntar essas layers, vai deixar tudo na mesma layer, que você consegue trabalhar em outros materiais. Porém, essa sombra fica difundida nesse mesmo layer, então você fica com uma layer só. Bom, essas duas formas foi a forma de recorte com a sombra para facilitar no tratamento de imagem para a loja virtual.